animado. Glória a Deus. Vou animar. Querido, sem perda de tempo, eu gosto de explanar muito a palavra, né? Eu gosto de explanar porque. E às vezes Deus dá uma mensagem para nós. Quem é profeta, quem é ministro aqui vai entender. Deus dá uma mensagem para nós e a gente fala para Deus: Deus, por que você não deu para outro? Por que você não deu para outro pregar ou para outro falar? Você me dá outro para mim, o menor da casa, Jesus, que é responsabilidade, amém? Queridos, Lucas capítulo 3, versículo 4, texto conhecido. Eu vou ler porque vocês conhecem de cor. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, dizendo a voz que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor e faça os seus caminhos retos. Outro texto fala: preparai as veredas e preparai o caminho para o Senhor. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, preste atenção para cá, você bem breve, é um texto conhecido. Todos nós aqui sabemos que o profeta João Batista, ele foi o último dos profetas. João Batista, ele pregava a mensagem, a verdade, doía a quem doer. João Batista, ele surgiu ali no deserto da Judéia, ali pelo Rio Jordão, pregando as seguintes mensagens: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, as de víbora, porque vos ensinou a fugir da ira futura de Deus. O machado está posto à raiz e das árvores, toda árvore que não dá um fruto, essa será cortada e será lançada no fogo. O profeta Isaías foi chamado para pregar sobre Jesus. Vou repetir: o profeta João, ele foi chamado para pregar e anunciar Jesus. O profeta Isaías profetizou muitos anos atrás que João seria a voz que clamaria no deserto, que João seria aquele que ia preparar as veredas, que ia preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então João entendeu que o seu chamado era pregar sobre Jesus. João entendeu que o seu chamado era anunciar, fazer com que o nome de Jesus fosse conhecido por toda a terra, e não o seu nome. Ele mesmo disse que ele não era digno de desatar as sandálias do próprio Jesus Cristo. João disse que ele batizava com água e ele batizava para a remissão dos pecados, mas vinha um após ele que era muito mais poderoso do que ele vos batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Deixa eu só levantar a mão aqui, deixa eu ver. Quem já foi batizado com fogo e com o Espírito Santo por esse Jesus? Então deixa eu te relembrar: Jesus é quem batiza, Jesus é quem salva, Jesus é quem cura, Jesus é quem expulsa o demônio, Jesus é todo poderoso, Jesus fez, isso é ele o Senhor, aleluia. Então o texto aqui está deixando claro que João Batista só é a voz que clama no deserto. O texto aqui está deixando claro, pastor Ernesto, que João é só a voz, mas que batiza a Jesus. João é só a voz, mas quem cura a Jesus. João é só a voz, mas quem expulsa o demônio a Jesus. João é só a voz, mas quem ressuscita a Jesus. João é só a voz, mas quem exalta a Jesus. João é só a voz, mas quem é todo poderoso a Jesus. João é só a voz, mas quem é rei dos reis e Senhor dos senhores a Jesus. Bom, se Jesus, aleluia, é tudo isso que eu vos falei, glória a Deus, aleluia, por que nas igrejas não se vê mais mensagem cristocêntrica? O que é uma mensagem cristocêntrica, irmão João? É uma mensagem que Jesus é o centro, que Jesus é o alvo, que Jesus é o assunto. Não se vê mais. Hoje se vê mensagem homocêntrica. O que é a mensagem homocêntrica? É que o homem é o assunto, o homem é o centro, o homem é o alvo, é tudo eu sei, eu posso, eu tenho, sem mim nada poderia se fazer. Se eu vim para o culto não acontece. Se eu vim para o culto, se eu não vim para o culto é uma bênção. Se eu vim para o culto é uma bênção. Se eu não vim, o culto não presta. Aleluia. Se eu tiver no meio, o culto não vai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, deixa eu falar aqui para a igreja brasileira, queridos irmãos. O único que pode abrir as escrituras e falar sobre ele mesmo é Jesus. E aqui é sério. Porque ele prova, aleluia. Jesus, aleluia, glória a Deus. No dia de sábado, ele desceu lá naquela cidade de Nazaré, aleluia, numa sinagoga, e lá deu uma oportunidade
autoridade para Jesus pregar a palavra. Jesus pega as escrituras, abre as escrituras e ele prega em Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para me evangelizar o Senhor, dar visão ao cego e libertar os cativos e oprimidos e pregar o ano aceitável de Deus. Quando Jesus fecha, aponta o dedo, olha para cada um que está naquele culto e diz: a mensagem que eu vos preguei hoje é sobre mim. A mensagem que eu preguei hoje, eu estou falando de mim. Então, a igreja brasileira, que é a noite de Deus, aleluia, que está na live, se eu e você não somos Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glória a Deus, quando nós tivermos a oportunidade de abrir as escrituras, aleluia, seja por 5 minutos, 10 minutos ou meia hora, irmão, fale menos de você, pregue menos sobre você, fale mais sobre Cristo, pregue Cristo, anuncie Cristo, porque o motivo de nós estamos aqui reunidos nesta manhã, nesse domingo, não é por causa do irmão João, não é por causa do homem, não é por causa da mulher, não é por causa do profeta, não é por causa da profetisa, não é por causa do pastor, não é por causa da pastora, e sim por ele